Você está no Fala NG Podcast, aquela prosa de valor. Fala galera de Nova Granada e região, nós estamos no episódio 024, episódio 024, cara, como passou, hein, Camilo? Voa, né? 024, cara, já foram praticamente aí 24 semanas, né? 24 convidados, 24 histórias. Imagina, tudo bem que hoje é especial porque não é terça-feira, que dia é hoje, Camilo? Sexta-feira. Sexta-feira, dia 17/7, né? E aí, por que a gente tá gravando sexta? Porque, cara, é uma oportunidade assim, sabe, daquelas que você não pode perder, Camilo? Estava eu no supermercado ontem. Ontem? Estava eu no supermercado ontem. Fui lá pegar uns negocinhos que a esposa pediu e tal e tal. E aí vi um amigo de infância que rodou o mundo, jogando futebol, vivendo daquilo que ama, paixão de infância. E aí eu já, né, como um bom um cara que busca construir uma network, né, falar nos termos corporativos, né? Negócios. Eu já corri e falei, opa, oportunidade. Fui lá, cumprimentei, falei, ó, a gente tem um podcast na cidade e tal. Então estamos com quem, Camilo? Nada mais, nada menos que Rafael Grampola. Rafael Grampola. Só vai ser complicado porque o nosso editor, ele acabou de levantar ali. E aí não tem ninguém para fazer o corte para câmera, né? Exato. Voltar Isso pro vai Rafael. aumentar um pouquinho mais aquele suspense, né? Mas calma, que ele só foi ali buscar um recebido aqui que a gente acabou. Olha lá, olha lá. Nossa! Você tá doido, calma. Ô Chopp, antes de você trazer aqui, corta a câmera pro nosso convidado, que eu tô enrolando aqui já tem 30 segundos. Olha aqui o nosso convidado. É ele. Camisa? Camisa 9. Você é louco. Você é travante de peso, hein? Eu paro por aqui, Camilo. Dá a sequência aí que eu não sei nem mais o que dizer, velho. Não, vamos deixar aí o nosso convidado dar as credenciais dele, né? Como ele disse, é o Camisa 9. Então, fica à vontade, o microfone é teu e o ambiente também. Cara, prazer estar com vocês aqui, né? Opa, prazer todo desse nosso. podcast. É sempre bom, né? Tá entre amigos e poder estar falando, né, da cidade onde a gente nasceu, de poder estar contando um pouquinho da história. Isso é bom demais. Olha, eu tô feliz. Eu tô até fazendo um vídeo aqui. Por quê? Porque o Rafael tem muitas memórias da infância, né? Nós frequentávamos a mesma igreja, o Rafael, o Léo, que tá aqui, o irmão dele, Celso, o irmão da Agmar. E a gente se alegrou muito quando o cara conquistou o mundo. Literalmente, né? Conquistou o mundo. Saiu da cidade hospitaleira e aí começou a galgar aí a sua carreira profissional futebolística. Cara, eu tiro o chapéu, preciso confessar, eu tiro o chapéu para quem consegue viver do futebol em um país como o Brasil. Nossa, é demais. Por quê? Porque tem muita gente que joga futebol no Brasil, né, Rafael? Então o cara conseguir romper, construir carreira, constituir família, né, profissionalmente no futebol, eu tiro o chapéu. Uma alta demanda, né? Entendeu? Eu tiro o chapéu. Exatamente. Então, assim, a gente quer conhecer um pouco mais a carreira do nosso amigo. Mas antes, Rafael, como é que foi essa questão da paixão pelo futebol? Onde começou? Por exemplo, eu nunca fui um aficionado pelo futebol. Joguei, brincando com amigos, mas assim, falo, nossa, né? Não fui essa pessoa. Nunca fui. Mas tenho amigos que, cara, né, que respira, que fala qualquer assunto, pode estar falando né, o cara termina falando de futebol. Pra você, quando foi assim que você percebeu, falou, cara, eu tenho talento pra isso? Quando foi assim, a virada de chave, falou, não, eu vou viver disso aqui. Como que aconteceu? Então, é até difícil de falar, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente já nasce, né? Vamos dizer assim, né? A questão da virada de chave na minha vida, ela é muito peculiar, vamos dizer assim, né? Eu entendo que pra mim estar vivendo o que eu vivi no futebol, antes do meu sonho, isso era um projeto de Deus. Maravilha. Porque a probabilidade de eu dar errado, vamos dizer assim, ela era muito grande, né? Por quê?
eu começo a jogar assim em Granada com 8 anos de idade, né? E até é muito engraçada essa história, né? Quando a gente frequentava a mesma igreja, a gente sabe que não podia jogar, né? Era um estigma ainda, né? Era uma doutrina que você não podia jogar, né? Não era aceito, né, pelo ministério. E eu lembro que o meu primeiro campeonato eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Um amigo falou assim, cara, vai começar um campeonato lá na quadra, né? E eu lembro que quem organizava era o Rubão. Na época era o saudoso Rubão, né? Que organizava o campeonato. E eu fui, né, nesse campeonato. Aí foi lá, fez o sorteio dos times e eu caí num time lá. E por incrível que pareça, meu pai e minha mãe não sabiam que eu tava jogando, né? Eles não Sério? sabiam que eu tava jogando. Você se inscreveu sem eles saberem. Sim, fui lá, antigamente, né, era muito boa a infância, né? A gente saía andando pra tudo quanto era Liberdade, lugar, né? liberdade, Ir e tal. vir. Cheguei lá, assinei e comecei a jogar. E, cara, começou a dar certo. Começou a dar certo. E meu primeiro campeonato, a gente foi campeão. E eu fui artilheiro do campeonato, né? E eu ganhei um troféuzinho, né? Uma história bem engraçada isso, né? Que eu chego, né, assim, né, mostro o troféu, aí todo mundo fala, né, brincando comigo, você comprou esse troféu aí e tal, porque ninguém sabia meu pai e minha mãe não sabia até então que eu jogava, né, e tem uma história até engraçada, mas vamos deixar pra lá, e aí eu chego com o troféu em casa, né, e aí sim, meu pai, né, começa a dar atenção, opa, pera aí, tem alguma coisa diferente, né, tipo, o primeiro campeonato, né, artilheiro, né, campeão e tal. E aí então começa, né, a minha trajetória, vamos dizer assim, de realmente querer ser jogador de futebol. Então foi mais ou menos daí que começou esse. Com 8 anos, esse então, processo. você vislumbrou já essa realidade. Com 8 anos eu já falei, cara, é isso que eu quero, né? Pô, artilheiro e tal, é isso que eu quero e tal. E aí começa, né, todo esse processo, né, de começar a treinar com o Rubão, de começar a participar dos campeonatos. E se eu não me engano, quando eu tinha 10 anos de idade, né, o Betinho fazia um campeonato aqui em Nova Granada, né, que chamava outros times para vir. E um desses times era o Derac, que era o melhor time da região na época, era o Derac, né? E eu jogo esse campeonato, uma história bem engraçada, porque o Betinho, antigamente, ele passava nas escolas falando, né? Quem quiser ir lá e tal, não sei o quê. E tinha uma mensalidade a ser paga, né, lá no Betinho. E aí é engraçado que o goleiro não pagava, né? E eu falo assim, cara, eu quero participar do Betinho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no gol. E eu chego pra jogar no gol, né? E começo a treinar no gol. Faltando 2 semanas pra começar o campeonato, você quer saber de uma coisa? Vou jogar mais no gol, coisa nenhuma, vou sair fora. E aí eu saio fora, aí 2 semanas pra começar o campeonato, o Betinho chama eu e meu pai lá e fala assim, daqui 2 semanas vai começar o campeonato. Como é que você vai sair aqui? Não tem goleiro e tal. E aí o Betinho fala assim, a gente já ouviu falar que ele joga e tal. Faz o seguinte, arruma um goleiro pra vir aqui e aí você vai pra linha. E aí eu fui, a gente tinha, né, no futebol de salão, né? Fui lá, o Baquinho era o goleiro na época, chamei Baquinho, vamos lá, Baquinho, vamos. O Baquinho foi, comecei a treinar na linha. E a partir daquele campeonato, o Derac me chama, né, pra mim ir pro Derac. E aí então começa, né? Começa todo o processo, começa toda a caminhada, né? De levar um pouquinho mais a sério, né? De falar assim, cara, é possível, né? Comecei meu primeiro campeonato no Derac, eu lembro que foi uma Mercosul que teve. Foi lá em Valparaíso, essa Mercosul, e a gente foi campeão dessa Mercosul. E o campeão dava direito de ir para a Argentina, jogar a Mercosul na Argentina. E eu fui o melhor jogador do campeonato e a gente foi campeão desse campeonato. Então ali eu acho que realmente começou de verdade esse fala assim, cara, acho que dá. E aí em diante foi muitas histórias ainda pra contar. Aí a carreira, né, se desenhou até o presente momento, né? Sim. Até o presente momento. Cara, legal, eu não sabia que tinha rolado essa barreira, por assim dizer, né, por conta da igreja, né? A gente era de uma igreja muito tradicional na época, tenho um respeito profundo pelos irmãos lá até hoje, né? Parte da minha família, meus avós, meu falecido avô Joaquim, pastor dessa igreja.
Mas que bom que foi vencido essa barreira, que não necessariamente é uma questão bíblica, ou mais uma questão doutrinária, né? Sim. E você conquistou, né, o seu espaço num ambiente e num país com tanta gente, né, querendo viver disso, querendo construir carreira através do futebol. Você, Rafael, fala um pouquinho da família. Você é casado há quantos anos? Tem os filhos, que eu sei, Sim. né? Fala um pouquinho da família, que aí depois a gente já vai entrar no assunto da carreira futebolística, né? Eu tenho várias perguntas, acredito que o Camilo também. Opa. Algumas curiosidades, né? Não é sempre Sim. que a gente tem um jogador profissional aqui na nossa Sem frente, dúvida, né, Camilo? tem que aproveitar. Aproveitar, então. Mas fala um pouquinho, cara, da família. Sou casado, graças a Deus. Esse ano vamos fazer 17 anos de casado, né? Nossa. Temos 3 filhos, graças a Deus. E pra mim casamento é uma benção, né? Amo a minha esposa, um beijo, né? Ela vai estar vendo, um beijo, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito a constituir essa família linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Maravilha. E tem alguma pergunta, Camilo, em relação à carreira? Quando que foi? Qual o ano que começou a dar esse start na tua carreira, que começou esses campeonatos? Então, vamos lá. Quando eu tinha, né, 10 anos de idade mais ou menos, começou esse processo todo e eu continuei no Derac até mais um tempo. Só que aos 13, 14 anos eu paro de ir pro Derac. Sim. Paro de ir pro Derac, né? A gente parou ali e tudo. E eu fico um tempo sem jogar, né? Fico um tempo sem jogar e é muito importante às vezes falar isso, por quê? Porque é aquilo que eu falo. Se não fosse Deus na minha vida, acho que nada disso teria acontecido. Tem o esforço, tem a dedicação, Sim. tem a dedicação, tem o treinamento, tem o dom, claro que tem o dom, a gente não pode tirar isso, mas assim... Tem um algo a mais, Mas teve o algo a mais que foi Deus na minha vida, né? E aí, com 17 anos, quando eu tinha 17 anos de idade, o Rio Preto vem fazer um amistoso aqui em Nova Granada, né? Com 17 anos de idade, o Rio Preto vem fazer um amistoso aqui em Nova Granada. E um dos diretores do Rio Preto era o presidente do Derac. Ele vem me ver eu jogar de novo, né? E fala assim, cara, tu tá jogando ainda, você não quer jogar um campeonato paulista, né? Pra gente e tal. E aí eu falo assim, sim, claro. Quero jogar. E aí sim, aí eu começo de vez, vamos dizer assim, a fazer parte de um clube profissional. Sim, porque aí até já então, deixa do amador para subir pro profissional nessa fase. não no profissional, mas fazer parte de um juvenil, mas de um clube Entendi. profissional. Sim. Porque até então o Derac naquela época era uma excelente equipe, praticamente imbatível na região, porém não era um clube profissional. Aí o Rio Preto não. O Rio Preto já era tinha um uma clube, base, já era um clube profissional. E aí eu faço o Campeonato Paulista, Sub-17. No final do Campeonato Paulista já começo a integrar o profissional, já sou chamado para treinar, rápido. Foi muito rápido. E só que com esses 17 anos aparece um empresário, né? Um empresário dizendo que vai me levar para a França, um empresário e contando um monte de história, que vai fazer isso, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E começa a conversar comigo e com meu pai, e a gente, né, naquela expectativa, a gente acaba sendo enganado por esse empresário. Né? Com 17 anos eu saio do Rio Preto, vamos dizer assim, né? Saio do Rio Preto, o empresário dizendo que ia levar a gente, que ia fazer e tal. Esse empresário começa a falar algumas coisas e tal. E na época o meu pai não tinha essas condições, né? De falar assim, cara, não tinha essas condições e aí pede dinheiro, aí meu pai vai, faz um esforço e tudo e dá. Só que aí na segunda vez ele pede de novo, meu pai fala, cara, não tenho, não dá. Não tem de onde tirar. Não tem como. Sim. E aí o empresário some, né? Eu meio que dou uma desiludida com o futebol e começo a jogar amador. Com 17 para 18 anos, começo amador. Até eu voltar para Rio Preto, jogando um amador em Rio Preto. O técnico do profissional me vê eu jogando. E aí começa aquele negócio, fala, poxa, o Grampola tá jogando, né? Não, o Grampola é daqui, não, traz ele de volta. E aí eu lembro que tava no time lá do Cruzeiro, que até era o Quiles, né? Quiles que levava a gente pra jogar lá em Rio Preto.
E aí o pessoal conversa com o Quiles, conversa com o dono. Não, traz o Grampola e tal, não sei o que, aquele negócio todo. E aí eu volto pro Rio Preto com 18 anos. Volto pro Rio Preto com 18 anos, já volto no profissional. Participo ali da Copa Paulista. E aí a gente acaba não classificando, fico, né, pro Sub-20, a gente chega nas quartas de final, se eu não me engano, do Campeonato Paulista Sub-20, e logo em seguida já tem a Copa São Paulo de futebol júnior, né? E aí nesse negócio que tem a Copa de São Paulo, a Copa São Paulo, eu falo assim, cara, é o sonho, acho que de todo jogador jogar uma copinha, sem né? dúvida. Todo mundo quer e tal, em Rio Preto, né? Ia pegar algumas equipes. Eu acho que da base é um dos campeonatos assim mais pesa, né? Pra quem tá iniciando. É o mais forte, vamos dizer assim. E aí eu vou pra essa Copa Paulista, né? Copinha, né? A copinha. E vou muito bem nessa copinha. Vou muito bem. E depois dessa copinha, era engraçado, porque quando eu voltei pro Rio Preto, eu tava de lateral esquerdo. Né? Eu vou pro Rio Preto quando o seu Arino me chama, né? Que saudou o seu Arino também. O seu Arino me chama pra mim voltar pro Rio Preto, eu volto de lateral esquerdo. Nossa, que diferença. Eu vou de lateral esquerdo, subo, começo a participar do profissional como lateral esquerdo. Né? Não era como centroavante. E aí eu saio, volto de meia, porque eu jogava de meia, né, no amador. E quando eu vou para jogar a Copa Paulista, a Copinha, né, Copa São Paulo de futebol júnior, o treinador me coloca na posição que eu sempre joguei, que era centroavante, né? E aí eu comecei, né? Aí faço uma boa Copa. Desempenha outro futebol, né? Faço uma boa, não que no lateral esquerda eu também não estava desempenhando, até porque também eu subi pro profissional como lateral esquerdo. Como lateral, né? E aí vou pra Copa Paulista como centroavante. E aí a gente faz a Copa São Paulo, né, como centroavante, tudo. Termina, eu já integro o profissional do Rio Preto, que era o time que estava jogando a 2 até aquele ano. O Rio Preto subiu para a primeira divisão paulista e eu estava no elenco. Não cheguei a participar, mas de nenhum jogo, mas estava ali treinando. Poxa. E isso é algo que dá um start na minha carreira. Por quê? Porque com 19 anos de idade, a igreja, né, onde a gente congregava, ela até então reconhece que o atleta profissional é uma profissão como outra qualquer. E aí eles permitem que jogadores sejam batizados, né? Entendi. Então naquele momento eu realmente, literalmente, vamos dizer assim, eu entrego a minha vida para Jesus naquele momento, né? E aí começa, vamos dizer assim, um novo Rafael, um novo ciclo na minha vida, né? E aí então no Rio Preto, com 19 anos, a gente sobe e aí começa ali todo esse processo aí, essa história. E o que é muito interessante é que muito jovem, né, o Thiago, já tendo que vivenciar assim, frustrações de empresário, tendo que vivenciar já pressão, muitas das vezes ser um atleta, né, tão jovem, eu acredito que não seja uma barra fácil, né, de estar segurando. Eu acho que a carreira de jogador, ela começa muito cedo, né, Rafael? O cara tem que despontar ali na casa dos seus 13 a 16, 17, porque acaba muito cedo também, em comparação, óbvio, com as demais profissões, né? Sim, claro. Tem gente com 60 anos que tá no prime aí da profissão e botando pra ferver. O jogador, você vê na Copa, né? O CR7 com 30 e... Não, 41. 41, o 39 é o Messi, né? Messi. 39. Então, assim, a última Copa dos caras, né? 40, 42. Quando o cara chega nos seus 45 jogando, aí é uma coisa já fora da curva, né? Você fala, mano, como assim, né? O cara 40 e tá... Então, há um processo de maturação na profissão, de forma geral, muito cedo, né? Muito cedo. E como é que foi a pressão no início? Porque uma coisa é você jogar numa categoria de base e tal, aí de repente agora você tá vestindo a camisa de um clube profissional, compondo elenco, sabendo que pode ser chamado ali o cara que tá na mesma posição que você se machuca e de repente você tem 10 minutinhos para se aquecer, entrar em campo e tal. Como que você lidou com isso? O aspecto de lidar mesmo com toda essa pressão ainda muito jovem. Uma coisa é lidar com a pressão com 37, a minha idade hoje. Né? Eu tive uma experiência um tanto quanto negativa na segunda-feira,
de pressão de ter que estar na frente de uma pessoa. Só que, cara, tranquilo. Acabou ali, eu me despedi e a vida que segue. Sabe? Não tem um... Agora, eu me lembro na adolescência, nos 20 e tantos anos, os embates, as situações que demonstravam pressão, cara, eu ficava às vezes semanas assim, meio abaladão, meio... Lembrava, ficava meio pra baixo, entendeu? Sim. Hoje é diferente, a resiliência hoje é diferente. Mas como é que foi no início, Rafael? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque assim, todo mundo vai achar que a maior pressão que eu tive foi quando eu cheguei no Rio Preto. E não foi. A maior pressão que eu tive foi que quando eu surjo, né? Quando as pessoas começam a conhecer o Grampola, né? Com 8, com 10 anos de idade, o Grampola com 8, 10 anos de idade é um fenômeno. Né? O Grampola com 8, 10 anos é artilheiro de todo campeonato que joga, é melhor jogador da Mercosul, e tal, e não sei o que, papapá. E aquela expectativa gerada em cima do Grampola é muito grande. Então, quando o Grampola não tá mais atuando, começa as pessoas a apontar o dedo. Tipo, olha lá, ó, já não vai virar mais nada. Ah, lá, já tá aqui na Granada de novo, né? Já tá aqui, tipo assim, não, isso aí não vira mais nada, não. Ó, Foi só um sonho. Tinha tudo pra ser, né? As pessoas, né, falavam assim, preguiçoso, né? Não quer treinar, não sei o que lá. Então, essa pressão pra mim, ela é muito mais difícil de quando eu chego no Rio Preto. Entendi. Por quê? Porque no Rio Preto, eu vou buscar o meu espaço no dia a dia. Né? Eu não vou receber a acusação, talvez de pessoas até que você conhece, de pessoas que talvez até você era referência, porque assim, às vezes a gente, pô, aquele cara é bom de bola e tal. E às vezes você escuta aquele cara falando, isso é muito sério. É um tipo peso assim, diferente, né? As pessoas elas não entendem, né? Porque, tipo assim, é uma criança. Né? Pô, é um adolescente. Na época eu era uma criança. Uma criança de 13, 14, 15 anos. Tanto é que teve campeonato aqui na Granada que eu não joguei. E, né, teve campeonato aqui na Granada que vieram os clubes muito bons aqui que eu fiquei de fora, como Granadense, o campeonato dentro da cidade onde eu nasci, das pessoas que me conheciam, das pessoas que sabiam quem eu era, e aí vem clubes grandes jogar aqui em Nova Granada, e eu como granadense não jogo, eles dão espaço para pessoas que nem era daqui e eu não jogo. E existia aquela acusação, não, ele? Não. Então, assim, por isso que eu falo assim, isso foi muito mais difícil do que chegar no profissional e lidar com aquela situação. O negócio tipo assim, de ser uma criança. Cara, aquilo ali pra mim foi muito difícil. E se eu aceito o que as pessoas falam, hoje realmente eu não teria sido jogador de futebol. Exato. Eu não teria sido jogador. Você teria sucumbido a essas muitas críticas injustas, porque era um momento de, 13 anos, 12 anos. Era uma criança. Entendeu? Você ter a cobrança de um cara, do profissional lá que já tá em alto rendimento, com toda uma estrutura de treinamento, acompanhamento e tal. Pesado, hein? Entendeu? Eu não tinha pensado nisso. E né, aí, Camilo? E aí, então, eu tenho que falar assim, cara, vamos apagar isso aqui e vamos viver. Por isso que eu falo também, se não fosse Deus na nossa vida, né? Graças a Deus, Deus colocou uma mãe, um pai também que me deu esse discernimento. Né? A gente também, você ouvir, né, a palavra, isso também te dá discernimento, entendeu? E é aquilo que eu falo, se não fosse o propósito de Deus na minha vida, eu acho que não teria acontecido por tudo que foi. Eu paro, jogo amador, volto, tô no Rio Preto, enfim, né? E realmente eu acho que virar jogador, na minha opinião, foi algo que já estava escrito. Independente do que acontecesse, não tinha como. Não tinha como fugir, né? E você encara a profissão, né, como jogador de futebol? Você encara do ponto de vista vocacional também? Tipo, é uma vocação que Deus me deu, me deu esse lugar de influência, onde centenas, talvez milhares de pessoas sabem quem sou, me conhecem, me viram jogar. Eu me lembro muito do Kaká, toda vez que fala de futebol, religião, cristianismo. Kaká é um cara que deu um exemplo dentro de campo e fora de campo, né? Porque jogador que fala que é cristão tem vários, né? Tem a rodo.
Eu fiz alguns cursos voltados na área do esporte, não necessariamente futebol, e alguns ex-jogadores e tal. Agora, jogador que de fato tem uma postura de discípulo de Jesus, porque é um ambiente muito fácil para o cara se perder. Imagina o status de um jogador, né? Demais. É uma coisa é chegar, não, pô, o jogador tá aí, tal, tem dinheiro, a mulherada em cima e não sei o que e tal. Então, manter-se fiel a Deus, manter-se fiel aos seus princípios e valores nesse ambiente requer um nível de comprometimento um pouco maior do que um cidadão comum, um cabra comum que ninguém conhece, né? É difícil também, óbvio. Mas você encara a profissão jogador, Rafael, como uma vocação que Deus te deu, seja um chamado mesmo de Deus para a sua vida? Com certeza. Hoje, com toda a maturidade que você carrega, experiência. Eu acho que se Deus não fosse me usar, né, para levar a palavra dele, né, porque aonde eu passei, né, podem falar do Rafael Grampola como jogador, né? E aí vai ter uma discussão, ele é bom, ele é ruim, ele fez, ele não fez. Uma coisa é você falar isso, agora falar do Rafael Grampola como cristão, né? Aí já é outra coisa. Então, por onde eu passei, eu procurei servir a Deus realmente, né? Não só da minha boca para fora, né? Mas pregando a palavra, né? Aonde eu fui, né? Aonde eu fui, o Senhor me levou. Sempre participando das reuniões, né? Porque a gente tem aquele momento de concentração ali antes dos jogos, né? Onde a gente fica concentrado, sempre levando a palavra, né? Sempre tentando também falar para as pessoas, cara, o futebol é maravilhoso, mas Jesus é muito melhor que isso aqui, cara. Tipo assim, o futebol é lindo, o futebol é algo assim, mas a nossa vida não se resume só a isso. E eu tenho certeza que se não fosse para levar a palavra de Deus, eu acredito que eu não teria sido profissional, não teria ido aonde eu fui. Então, História isso muito aí bonita. eu tenho certeza disso. Que show, hein? Que show. Depois eu tenho algumas curiosidades bem específicas, por exemplo, o jogo mais difícil da sua carreira, o gol mais bonito, ou o top 3 de gols mais bonitos, e também o momento mais difícil, né, na sua carreira. Mas antes, você jogou fora do Brasil um tempo. Joguei. Que ano foi e por onde você passou? Joguei no exterior. 2014 eu fiquei no México. Passei Certo. um tempo no México. Qual cidade lá? O time chamava Zacatepec, o time, né? Eu fiquei lá um tempo lá no México. A minha filha, né, até acabou nascendo, a minha filha é mexicana, mais velha, mexicana. E passei um tempo nos Emirados Árabes, 2019, mais ou menos, eu fui para os Emirados e passei um tempo lá. Fiquei um tempo Qual lá. lugar você ficou lá? Eu fiquei em Dibarraça, né, no primeiro, depois eu troquei de time e fui pro Ramiria, né, que era outro time lá. Você jogou com um amigo meu, você sabe quem é, o Romarinho, né? E onde vocês jogaram juntos? Cara, Romarinho, Romarinho a gente jogou no Derac juntos. Bem no início. Bem no início ali da minha carreira, e depois eu tive o prazer de jogar com ele no Monte Azul profissional. Legal. A gente jogou no Derac, a gente jogou no Rio Preto, e depois a gente participou ali no Monte Azul, junto ali no profissional. É engraçado isso, porque assim, nem todos, né, que começaram ali junto com a gente se tornaram profissionais, né? Na verdade, eu tive o privilégio de ver muitos profissionais, porém a gente sabe que a realidade do futebol ela não é essa, né? O pessoal chega ali até nos juniores e não consegue. E o Romarinho foi um desses amigos que a gente conseguiu começar lá no Dente de Leite, né? E jogar junto como profissional. Isso foi bem legal. Que da hora. E ele é bom de bola ou é só conversa? Não, ele é bom de bola. Será, meu Deus? Ô, Romarinho. Tá vendo, Thiago? Tem minhas dúvidas aí. Bom de né, bola, bom de bola. Romarinho. Bom, eu vou te dar um voto de confiança que eu tô ouvindo de um profissional aqui, então beleza. Que da hora, que da hora. Bom, depois eu quero ouvir então sobre esses momentos específicos, né? Porque tem um gol que eu já assisti algumas vezes, amigos já me enviaram. Ele falou, cara, esse cara é da tua cidade e tal, não sei o que, olha esse gol. Você sabe qual gol eu tô falando, aquele do meio de campo. Nossa. Mas a gente quer ouvir um pouquinho sobre os momentos altos e os momentos baixos na carreira profissional. Porque eu sei que tem. Qualquer carreira tem. Sim. Futebolística, talvez com maior intensidade ainda, porque é a maior cobrança e é uma vida pública, né?
Dependendo do time que você tá, eu estive na Tailândia uns anos atrás. Aí conheci lá uns jogadores brasileiros. Um deles é simplesmente o jogador mais conhecido em todo o país. Nossa. Joga na Série A, centroavante. O cara é o mais conhecido. Então, assim, a cobrança, que é um servo de Deus também, cristão, a cobrança que o cara tem, ele falou, Thiago, tem momentos assim que eu preciso ficar 15, 20 dias sem aparecer na rua. Sim. Porque aconteceu algum lance, alguma coisa assim, o povo tá irado comigo e tal. Já outros momentos, o povo vê a minha esposa no mercado, já vem tirar foto, abraçar. Seu marido fez aquele lance, fez aquele gol e salvou o time. Então Sim. tem esses altos e baixos que o cabra tem que estar pronto para lidar. Ponto final, Exato. né? Você já sonhou em ser jogador, Camilo? Olha, acho que todo bom menino, né? Pelo menos ali entre os seus 8 e 10 anos é um dos objetivos, né? Já dentro dessa idade, já sonhei em ser jogador, mas infelizmente... Eu na época eu não me profissionalizei por conta das drogas, né? As drogas das pernas, né? Tanto a direita quanto a esquerda. E é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui, ó, com o meu açaí, diretamente lá do Maicão, né, Thiago? Que açaí. Que açaí bom, hein? Gostoso aí, diferenciado. Você sente o gosto da pureza mesmo, que é muito difícil hoje em dia, hein? E pra piorar, eu sou um pouco desastrado, né? Eu já derrubei café aí no episódio passado. E também acredito que eu já derrubei um pouquinho de açaí aqui no tapete, galera. Só que, ó, tem uma solução, viu, Thiagão? Eu sei que você não vai ficar bravo comigo, tá? Eu sei que você não vai puxar minha orelha e nem vai colocar eu e o chopp lá, ó, pra poder dar uma lavadinha no carpete, porque nós também temos aí parceria com a Clean Prime. É isso aí, galera. A Clean Prime, eles são extremamente especialistas em resolver o seu problema com higienização. Quando tange tanto a sua casa, ainda mais você, né, Thiagão? Tem lá as crianças, dá um copo de açaí desse aqui, colocar lá no sofá, né? Não, os sofás de casa, os três, tá um pior que o outro. Daquele jeito, é o que eu digo. E também no automóvel. Na correria do dia a dia, gente, eu digo isso por conta própria. O meu carro por dentro, às vezes, fica aquela situação, né? E eles conseguem resolver o nosso problema. Eles vão lá, deixam o seu carro de novo tudo novinho, tudo cheiroso, tudo higienizado. Então, se você tá tendo esse problema, acho que até colchão, né, Thiago? Colchão, tapete, tudo velho. É questão residencial. Os caras são fera, são de primeira. Então, se você tá precisando disso, ó, Clean Prime. E se você quer um açaí gostoso também, ó, super recomendo esse açaí aqui do Maicão, né, Thiago? Agora dá uma faladinha aí que eu vou dar mais umas colheradas aqui, ó. O açaí do cara é diferente, tá? Eu tô aqui, ó, o Camilo é esganado, viu, Maicão? O copinho dele já tá no final. O meu aqui não foi nem um quinto ainda. E olha, Clean Prime, pode chamar, tá? O arroba dos caras, estamos postando os stories aí. Açaizão aqui o recebido, agradecer aí ao Maicão e equipe. E você que tem a sua empresa aí, quer patrocinar, quer fazer parte aí do Fala NG Podcast, chama a gente, entra em contato, tá? Estamos à disposição. Maravilha? Vamos falar um pouco então dos momentos assim que marcaram a carreira do nosso convidado aqui, Rafael Grampola. Você é conhecido no meio futebolístico como Rafael ou Grampola? Grampola, né? O meio dos boleiros o apelido é muito forte, a questão de apelido, né, cara? Dificilmente, quando o cara tem um apelido. E tem um porquê dificilmente... desse apelido? Cara, tem. Bem engraçado isso aí. O Gabrielzinho, acho que vai. Depois ele vai ver. O Gabriel, eu vivia chamando ele de Xuxa, né? E aí uma vez ele, Grampola e tal, não sei o que, e tava tendo um jogo na quadra e o Rubão vai dar um grito, vai Grampola! Nossa! Aí já era. Já na hora. Aí eu fiquei bravo na hora, né? Aí terminou de pegar, Thiagão. Ficou bravo, o apelido pega. Ficou Grampola, não teve jeito. Até então o Rubão me chamava de Esquerdinha. Esquerdinha. Aí depois virou Grampola, não teve jeito. Aí não escapou mais. Aí já foi. Mas então, podemos te chamar de Grampola? Sim, sem problema. Grampola, o seu irmão achou aqui o gol, o Léo tá aqui, né? Ele achou aqui o gol, eu vou até dar um volume aqui, porque com narração fica mais emocionante. Dá o play aí, Léo, vamos assistir essa pintura. Isso aí é o Mané Garrincha. Mané Garrincha. O estádio. Isso. Lotado, hein? Lotado. Vai terminar o jogo no Mané. Ó o Grampola. Nossa.
Você tá doido. Ó O goleiro não Grampola. acreditando. Ó o Grampola, toma-te. Cara, fenomenal, hein? Qual a equipe aí, Rafael? É o Gama. É o Gama do DF. Gama do BF. O campeonato é o Campeonato Brasiliense. Brasiliense. Cara, que golaço, hein? O goleiro não tava esperando Não, isso. o goleirão só olhou e falou, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui, meu pai? Alguém me ajude. Cara, conta pra gente, como é que foi isso? Esse jogo aí tem uma peculiaridade que era um jogo decisivo, né? Cara, esse aí tem. Conta pra nós aí, meu irmão. Era a final, né, do campeonato, né? E a gente tava com a menos desde os 5 primeiros minutos do primeiro tempo. Caraca, no começo. 5 minutos, assim, a gente tava com a menos e Uhum. a gente tinha ganhado o primeiro jogo, né? Mas você fica com a menos, né? É complicado. E, A pressão é... cara, e a gente correu demais esse jogo aí. E eu lembro que eu cheguei no treinador, né? Não me lembro. Eu tava muito cansado já, a gente tava Aham. correndo com a menos e tal. Eu falei pra ele assim, ó, me troca, não tô conseguindo, tá me dando câimbra e tal. Ele falou assim, não tem mais como eu te trocar não, já foi às 3, né? E aí continua o jogo, e aí essa bola aí, a última bola, né, do jogo, né? Eu olhei pra frente assim, não tinha ninguém lá. Falei, cara, vou ter que ir lá brigar com o zagueiro, né? Pra segurar a bola, pra tentar arrumar alguma coisa lá. E a bola acaba passando, sobra. Eu falo assim, vou chutar ela lá em cima, porque se o goleiro pegar, Uhum. ele espalma, a gente respira, né? E aí o senhor falou assim, não, você vai chutar lá e ele abençoou e A foi gente o gol. pode dizer então que foi meio que um gol intencional, porque a intenção só foi justamente chutar, né? E falar, bom, se o goleiro dá um rebote, a bola tá na área, pelo Isso, menos. isso. A intenção foi essa, né? Mas eu não imaginava que ia acontecer isso aí, então. Nossa, até porque o goleiro não esperava. Se a gente pegar ali, ó, jamais que ia esperar um chute, porque o normal ali é uma jogada individual, né? O cara tentar partir pra uma jogada individual pra tentar fazer a finalização, mas uma pancada dessa foi lá, como se diz, Zlatan Ibrahimovic. É tipo um típico lance assim que o Haaland hoje em dia tentaria, né? Sim, Isso é meio doido. Exato. Porque, pá! Olha. Fenomenal, hein? Nossa. Tá, esse momento, obviamente, Rafael, é um momento assim alto da sua carreira. Olha esse gol, cara. Pelo amor de Deus, transmitindo pro Brasil inteiro, o Globo. Quem é o narrador aí pela voz? Vocês reconhecem? É, né? Dandan? Cara, fenomenal. Mas conta pra gente um momento assim difícil, um momento que possivelmente não saiu nas câmeras, mas que você falou, cara, esse foi um momento difícil na minha carreira, seja num jogo, seja no treino, seja pós-jogo, seja numa concentração, qualquer coisa. Cara, já teve bastantes, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Não só no futebol, mas eu acho como na vida, né? E já teve bastante momentos difíceis na minha carreira. Mas eu acredito que esse momento atual agora pra mim tá sendo diferente. Né? Por já estar já quase nesse processo de transição, né? De ir para outro segmento e tal. Esse processo é um processo de espera, né? E às vezes a gente não gosta de esperar, né? Sim. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida sem que a gente entenda, né? Vamos dizer assim, algumas coisas. Mas sempre crendo que o controle está na mão de Deus e tudo vai dar certo no final. Mas acredito que esse momento agora é o momento, acho que mais difícil, assim, vamos dizer assim, da minha carreira. Esse atual momento. Esse atual momento. Aguardando definições, Isso. entendendo o próximo passo a ser dado e por aí vai. Exatamente. Interessante. E o tempo que você ficou fora, Grampola, lá no Emirados, né? Emirados Árabes é diferente. Eu nunca vivi ali, passei bem de passagem mesmo na região ali, mais precisamente no Catar. E é uma cultura diferente, tem algumas restrições. Você foi com a família toda? Foi com a família. Para a mulher, para os filhos, há uma necessidade de adaptação cultural muito gigantesca. Como que foi esse tempo lá? O que foi mais desafiador esse período de atuação no futebol lá dos Emirados? Cara, surpreendentemente, tá? Pra mim foi bem tranquilo. Pra mim e pra minha família. Eu acho que a gente se adaptou muito bem, né? A gente se adaptou muito bem ao estilo de vida, né?
porque também a gente tem um estilo de vida bem tranquilo, né? Sim. Uhum. Então, às vezes a gente pensa, nas restrições do país e tal. Sim, existem restrições, existem muitas coisas que você não pode fazer, porém, existe um respeito, né? E existe também, às vezes, o seu jeito de ser, de viver, que ninguém vai tirar isso de Sim, você, né? claro. Então, pra gente foi bem tranquilo, foi bem de boa, vamos dizer assim. Eu me surpreendi nesse quesito, assim, adaptação do clima, adaptação da língua, adaptação dos costumes, dos usos, assim. No começo, você tem um pouquinho, assim, vamos dizer assim, de aprendizado, né? Sim, uma tenho, resistência. eu tenho algumas características na minha vida. Eu acho que uma delas é a adaptação. Eu consigo me adaptar muito, muito rápido, né, às situações, né? Então, acredito que pra mim foi bem tranquilo. Que legal. E aí, Camilo? Você se adaptaria num país assim, atuando profissionalmente, claro, né? Seu ganha-pão ali. Mas você acha que seria um cara com fácil adaptação? Meu Deus, vamos falar desse gol aí já já. Você viu que Você acha que pancada? seria fácil adaptar-se a um outro país, a uma outra cultura, a um outro idioma, leis e tudo mais? Olha, Thiagão, eu acho que toda adaptação, pelo menos pra mim, na minha pessoa, leva um pouco de tempo, né? Levaria um pouco de tempo. Eu, por ser muito acostumado a conseguir minhas coisas sozinho, né? Ser uma pessoa muito independente e tudo mais, acredito que em alguns aspectos seria fácil. Como, por exemplo, às vezes ficar longe de família, ou ficar longe de amigos, ou ficar. Eu teria essa facilidade, mas agora se adaptar a uma cultura totalmente diferente da sua, diferente daquilo que você está habituado, diferente daquilo que você cresceu, eu teria uma resistência muito grande. Eu bato palmas para profissionais, como por exemplo o Grampola que está aqui, que conseguem ir com a família, conseguem se adaptar e, acima de tudo, conseguem performar. Porque além de você estar em choque com a cultura, em choque com tudo aquilo que você acredita, você também tem que performar bem dentro da sua própria profissão. Então isso que é o mais difícil. O difícil não é estar ali. O difícil é você se performar dentro daquela condição, né? E dentro assim da vontade de adaptar é complicado. Interessante. Eu vivo isso, né, no contexto do trabalho Sim. ministerial. Tem alguns lugares que é bem desafiador. Tem alguns lugares que é mais desafiador que outros. Hoje, sendo esposo, pai, Sim. tem alguns lugares que você fala, cara, meus filhos vão penar um E pouquinho. eu ainda. Não tem todo o contexto social que tem no Brasil para protegê-los, para resguardá-los de Exato. algumas situações. É diferente. Eu tava ainda conversando com o Grampola ali nos bastidores antes da gente entrar pro estúdio. Imagina só você chegar, às vezes, em uma tribo indígena e eles foram te receber e tudo que eles podem te dar de melhor ali é aquele chá daquela mandioca que fica lá 30 dias lá fermentando, eles vêm com a maior alegria e pau, te dá aquilo lá. Se você não for uma pessoa que consegue se adaptar bem, que consegue tirar algumas coisas de letra, você vai recusar aquilo lá e vai trazer grandes problemas, né? Então a adaptação realmente é algo que tem que ser valorizado. Legal. Ô, Léo, o Léo colocou um outro gol aqui que foi um voleio ou uma bicicleta, Léo? Uma bicicleta, uma bicicleta, né? E esse gol aí, Grampola? Esse gol aí foi mais uma final. Foi assim. Caramba, o cara é decisivo, hein, Camilo? Só gol de final? Corta aqui, Chopão, pra não puxar ali e depois pegar copyright. Corta pra mim ou pra eles ali, só pra não puxar a TV. O gol de letra já é um momento alto na carreira. Agora um gol de letra numa final. Poxa vida. Né? Ou um gol. Você é louco. Olha aí, pode voltar, Chopp, a central aqui. Olha esse gol. Camisa 9 também ali. Bragantino. E detalhe, foi o gol de empate ainda, né? Foi. Tem narração Gol também? de empate ainda. Vamos colocar a narração aqui, que aí é mais emoção, né? Volta aí, Léo. Bragantino de Bragança Paulista? É o Red Bull Bragantino. Agora é Red Bull Bragantino. Esse é o estádio deles, não? Esse é o do São Caetano. São Caetano. São Caetano. Vai mostrar o replay melhor depois, né? Nossa. E detalhe, lotado de novo. Final, Rafael Grampola, o número 9, o centroavante. A galera de Bragança vibra, comemora o Bragantino. Que da hora. Empata o jogo aqui em São Caetano. O
centroavante que perdeu. Ó, mandou um salve pra esposa. Deixa a aliança. Você tá doido. Pra esposa. Marca o tênis, Vamos você lá, tem vamos ver. campo. Bola pela direita. O toque errado do Gilberto. A sobra. A bola rolada. Pra trás. A bola do Cita. Nossa. Caramba, velho. O talento. E ali era a única coisa que tu poderia fazer pra dar certo, era isso. Gol de centroavante. Gol de camisa 9. Olha. Golaço do Grambola. Golaço, hein? Tudo igual. Nossa. Perdeu um gol mais fácil. Esse foi difícil. Tava aqui com o centroavante dos gols Ah, bonitos, o hein? narrador alfinetou ainda, hein, Grampo? Vixe! O narrador alfinetou ainda, hein? Perdeu um gol mais fácil, mas fez o mais difícil. Não. Aí você me quebra, aí o coração não aguenta. Ver Brasil e Alemanha nos anos dourados da seleção. E falando em seleção, Rafael, como é que você enxerga o futebol brasileiro hoje, cara? Vamos fazer um recorte mais específico. A seleção brasileira, porque o futebol brasileiro é muito vasto, né? Você tem muita coisa pra falar. Mas seleção brasileira, como que você enxerga isso? O que tá acontecendo, mano, com o nosso futebol? Eu, né, particularmente acho que a gente perdeu a nossa identidade de futebol brasileiro, né? A gente acho que por algum tempo a gente quis copiar os europeus e hoje a gente tem pagado esse preço, né, de querer jogar igual a eles, né? O europeu vai lá, inventa que você não pode jogar com centroavante e aí o brasileiro quer copiar. Eles não jogam com centroavante porque eles não têm centroavante. O europeu Entendi. vai lá e tira o camisa 10, aí o brasileiro vai querer tirar o camisa 10. Mas por quê? Porque o europeu não tem um camisa 10 que o brasileiro tem. E aí é isso que está acontecendo hoje, né? E aí a gente perdeu a nossa identidade como futebol brasileiro. E quando a gente perde a nossa identidade, a gente fica perdido. Tanto no esporte, quanto na vida, quanto em qualquer segmento. Se a gente perder a nossa identidade, quem nós somos, de onde a gente veio, onde a gente quer chegar, a gente acaba meio que tropicando no meio do caminho e é o que está acontecendo com a seleção. Pelo menos é o que eu vejo nesse momento, né? Mas você enxerga que o alto escalão do futebol brasileiro está enxergando isso? Porque é meio óbvio essa constatação. Por quê? Porque você percebe que não temos mais o jogo bonito que tínhamos e tampouco temos a força e velocidade que é comum no hemisfério norte. Porque eles não têm a habilidade, o molejo que o brasileiro tem. E aí os caras precisam compensar com o quê? Com força e velocidade, aspecto tático e tal e tal. Então a gente perdeu a identidade, como você bem colocou, né? Eu creio nisso também. Mas tampouco conseguimos ou conseguiremos acompanhar o perfil técnico do hemisfério norte. Porque não tem nada a ver com a gente, cara. Não tem nada a ver com a gente. Né? Você acha que estão despertando para isso? Porque imagina, um time com o peso de seleção brasileira cair para uma Noruega da forma que foi. Não é um super time, uma super equipe, nossa, né? Uma Argentina, né? O desempenho que está tendo a Argentina, Claro. né? Nessa Copa. Ou a própria França, né? Que foi uma surpresa, né? No meu ponto de vista, né? Cair para a Espanha. Você acha que está despertando ou não? Você acha que o alto escalão ainda tá nem aí para isso? Eu acredito que sim, porém agora eles não têm a solução para resolver o problema. E eu acredito Que é a categoria de base? O cara sendo difícil. forjado desde moleque? É difícil, né? Pode ser, eu acredito que sim. Acredito que a categoria de base ela vai ser muito importante para daqui a uns anos, né? Mas eu acho que eles já sabem que eles erraram, né? Só que hoje eles não encontram quem soluciona esse problema. E por isso a falta, né, de treinadores, né, vamos dizer assim, que conseguem entender isso e conseguem ter a solução para isso. Eles entenderam? Acredito que sim, que eles não são bobos, né, vamos dizer assim. Mas acredito que eles não estão achando quem soluciona esse problema para que as coisas voltem, né, vamos dizer assim, ao normal. Claro, tem time bobo hoje? Não tem mais time bobo hoje. Né, com a mídia, com tudo, né, que envolve o futebol hoje, todo mundo estuda, todo mundo treina, todo mundo praticamente faz as mesmas coisas, né? E se você não achar esse cara que vai solucionar o problema, nós vamos ter muita dificuldade aí, não só como a gente teve agora, mas acredito que as próximas também. Se nada mudar, 2030 a gente sai na fase de 16 avos. Porque mantém a sequência de, né, quartas, esse ano oitavas, na próxima 16 avos. Daqui 15 anos nem classifica. Cara, que momento, eu não tô Igual a sabendo Itália, lidar né? com isso não.
A Itália, a gente vê uma seleção que tem uma extrema, assim, história dentro da Copa do Mundo, tá ficando de fora. A Itália, ela vive diante de uma sombra daquilo que ela já conquistou, que é o que tá acontecendo com o Brasil hoje, né? Vivendo em cima de uma sombra do que a gente já foi. Não, aí o centroavante, o jogador japonês lá falou que falou, né? Falou, não, a seleção de hoje não é a mesma e tal. E o povo foi lá na rede social cancelar o coitado do japonês, né? Cara, ele constatou o óbvio. Claro. Ele constatou o óbvio. A seleção de hoje não bota medo nem, né, no Cabo Verde da vida, que foi uma surpresa na Copa. Então, assim, eu não vou nem estender o chiclete, porque a gente perde até a vontade de comer açaí, né? Falando desse atual cenário. Mas, Rafael, fala um pouquinho pra gente, caminhando pro final, a sua relação com Nova Granada, a cidade hospitaleira. A gente está tendo aqui o podcast e trazendo granadenses. Tem sido uma experiência muito legal. Muita gente que ama essa cidade, que empreende aqui, que está constituindo família aqui, que acredita no potencial de Nova Granada para conquistar os sonhos. Tem tanta coisa bacana acontecendo aqui. Claro, muitos desafios, muita coisa ainda para a gente galgar como cidade. Mas, cara, como que você enxerga Nova Granada? Dá saudade da terrinha quando você está longe? Né? Como é que é a sua relação com a cidade, né? Com a família que está aqui? Pois é, Nova Granada, cara, é muito bom vir aqui pra Nova Granada, né? Acho que a gente nasceu aqui, né? Conhece tudo aqui. As crianças, meus filhos, particularmente, gostam demais de Granada. Quando fala que vai vir pra Granada é festa, Eles né? vibram. E eu também vejo isso, vejo um potencial enorme em Nova Granada, né, de crescimento, né? Como você disse, tem desafio? Sim, Claro. em todos os lugares tem desafio, mas é uma cidade que a gente vê que tá evoluindo, né? E a gente torce para que Granada ela evolui ainda mais, né? Porque o interior de São Paulo em si, ele é muito bom, né? Esses dias eu fui com meu Nossa, pai a alguns demais. interiores ali. E assim você passa na cidadezinha e fala, cara, que cidadezinha arrumada, né, e tal, né, muito bem assim estruturada, e Nova Granada não é diferente. A gente passa, a gente vê como já tem um potencial muito grande, né, para crescer, né, tem um potencial muito grande para empresas virem aqui, né, investir na cidade, né, e a gente fica torcendo para que isso aconteça, porque realmente é um lugar muito bom. É uma cidadezinha cativante, né? Eu aprendi a amar Nova Granada. Quando eu voltei pra cá, passei uns 2 anos assim meio em crise, que tinha morado fora há muito tempo, mas cara, é uma vida tranquila, uma vida pacata. Você quer um rolê mais badalado, comer uma comida diferente, você tá a 30 minutos de uma cidade maravilhosa que é São José do Rio Preto. E no meu caso, eu estou também a 30 minutos de pelo menos uns 6, 7 pontos de pesca muito bons. Hein, Camilo? Porque você sabe que aqui pega, né? Toda vez que eu vou pro Rio, eu pego peixe. Eu, particularmente, nunca vi. Eu só vejo as fotos com os peixes, mas pegando O os pessoal peixes... fala que é IA, mas aí tem é outra vídeo. coisa. Tem vídeo pra provar. Então, Granadinha é especial. E como pensando, né, na aposentadoria, você vislumbra um dia voltar pra cá? Ou não pensou nisso ainda? Fala com a esposa. Ela é de onde, sua esposa? A minha esposa é de Brasília. De Brasília. Minha esposa é de Brasília. Ah, Minha tá. esposa Pô, de Brasília é difícil bater Brasília porque eu estive lá. É uma estrutura tão bacana a cidade, cara. Cidade projetada. Né? Eu saí do aeroporto, fui até o consulado americano em 13 minutos. Se eu tivesse em São Paulo, de carro, Meu, pelo menos 1h30 para chegar de ponto A a ponto B, né? fora o estresse, né? Então, assim, tem toda uma organização, os setores, né? Ah, ficamos num hotel. Mas onde é o hotel? É na zona de hotéis da cidade, só tem uma. Então tá tudo ali, né? Que bacana é Brasília. Mas vocês pensam de ou não? Ainda Ou a gente não pensaram nisso? É que na verdade a gente primeiro pensa nos filhos, né? Uhum. Primeiro a gente nos filhos, a gente tenta deixar eles, né, os mais estruturados possíveis ainda, mas a gente não teve essa conversa ainda não. Mas assim, a gente já conversou, né? No final dos nossos dias aí, a gente quer um lugar bem tranquilo, Pacato. para que a gente possa ficar bem de boa. Bora. Tô engolindo açaí, Camilo. Eu tô percebendo Cara, mesmo. eu tô lutando com esse açaí, que eu vou terminar ele. E em relação à carreira no futebol, porque é muito comum hoje, Grampola, o pessoal sai da posição de jogador já se projetando para a posição de cargo técnico,
auxiliar ou qualquer coisa assim, ou a parte executiva do esporte. Relacionado, né? Aquilo. É algo que você vislumbra um dia? Sim, é algo que eu penso, né, em dar sequência, né, mas como eu disse, né, esse processo de transição, às vezes, é um pouquinho, vamos dizer assim, complicado, né? Uhum. Você ter que entender o momento, né, que você vive, você tem que entender a sua família também, né, entender isso, porque isso acho que é bastante importante também, você entender a sua família, será que ela vai se adaptar a mais esse processo, né, será que, né, vai valer a pena, eu falo em questão de família mesmo, né, mas é algo que eu gosto, é algo que eu sempre fiz, né. Eu penso sim em trabalhar com futebol quando eu terminar aí essa Legal. profissão. Legal. Bacana. E para finalizar a minha parte, depois o Camilo pode deixar aí a sua última pergunta, considerações, a sua relação com a sua fé. Eu sei que você é cristão evangélico, assim como eu, assim como o Camilo. Qual a importância, né, da sua caminhada com Jesus? Eu sei que você é um cara muito ativo em demonstrar publicamente a sua fé, os vídeos que você faz, as pregações. A gente percebe que há uma paixão, um zelo, né, muito grande em publicamente pregar o evangelho, demonstrar Cristo. Como que você lida com tudo isso? Qual a importância disso tudo na sua vida de forma geral? Cara, para mim, pregar, né, a palavra, o evangelho, para mim acho que é tudo, né? Na verdade, eu acho que hoje é mais do que o futebol. Né? Eu não me vejo sem Cristo, eu não me vejo sem Jesus, eu não me vejo sem pregar o evangelho, sem viver isso. É aquilo que eu falo, eu acredito que Deus me colocou no futebol para isso, para pregar, né? Eu sou pastor desde 2016, né? Nós somos 2016? 2016 a gente foi ungido pastor. Que legal. E assim, para mim Cristo é tudo, né? Não tem muito o que falar, né? É aquilo que eu falo, é muito mais do que o futebol, né? Às vezes a gente tem que passar por algumas coisas na nossa vida pra gente poder dar valor no que realmente é de verdade na nossa vida. Né? O que é eterno, né? O que é, assim, o futebol é maravilhoso, é apaixonante, é algo que eu gosto demais, mas não tem como você comparar o futebol com Cristo. Porque o futebol é isso, ele vai te dar alegria, vai te dar tristeza, vai te dar muitas coisas, mas é só Cristo que vai preencher aquele vazio que ninguém consegue preencher. É só Cristo que vai te acudir naquele momento mais triste da tua vida. É só Cristo que vai pegar na sua mão e falar assim: ei, mesmo quando todo mundo te esqueceu, eu ainda continuo lembrando de você, eu ainda continuo te amando. Então, não tem como não viver isso, não tem como não buscar a Cristo mais do que qualquer outra coisa. Né? Eu tive que passar por alguns momentos, né, para falar ainda mais com propriedade sobre Cristo. Porque só quando a gente vive, a gente vai entender. Porque a gente só ouve falar, às vezes, é uma coisa, mas às vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas e o Evangelho, Cristo, para mim, é mais do que o futebol, é mais do que qualquer outra coisa. Fenomenal. Eu tô na posição de pastor aqui da Igreja do Nazareno, eu tenho pregado muito, Camilo também me auxilia, e eu tô esboçando, né, preparando uma pregação para domingo, e a temática é justamente uma alma salva, porém uma vida desperdiçada, né? A gente, com o conhecimento bíblico que temos, sabe que a salvação não é mérito humano, é pela graça mediante a fé. Efésios deixa isso muito claro. Então é obra de Cristo a salvação. Só que o fator de conquistarmos um galardão e de nos fazermos úteis para a obra de Deus não está necessariamente vinculado à nossa salvação, pois não somos salvos pelas obras, porém todo salvo inevitavelmente produzirá boas obras. Então essa ideia de uma alma salva, porém uma vida desperdiçada, é justamente uma chamada, uma alerta para os cristãos que já estou salvo, tá tranquilo, não preciso me preocupar mais com nada. E aí você perde, por isso que eu fiz a primeira pergunta lá, uma das primeiras, né? Você encara o futebol como uma vocação, porque, cara, o Senhor te colocou em uma posição de influência e destaque, e é muito legal quando você percebe que quem está nessa posição usa, né, esta ferramenta para trazer aquilo que é eterno. Uma coisa é você focar naquilo que a traça e o ouro corrói, o que é muito comum, né? Não, eu vou dinheiro, fama, carro, casa.
ok, precisamos de tudo isso, nada de errado, não é pecado. Uhum. Agora, você viver em função disso toda a sua vida, eu chamo isso de uma vida desperdiçada. Então, foque no que é eterno, pregue a palavra, ame as pessoas, deixe um legado, seja um pai, né, que os seus filhos um dia se orgulharão de falar, não, meu papai, o Rafael Grampola, além do jogador, que o Brasil conheceu o jogador, mas eu conheci um homem de Deus, um marido fiel à esposa, um papai que o honrou, que cuidou, que nos ensinou os valores. Então, isso aí é entender a brevidade da vida, né? Que é muito rápido, é um sopro, mas ao mesmo tempo não desperdiçá-la, né? O John Piper é um teólogo que eu gosto muito, né? Tem um livro, né? Don't Waste Your Life, né? Não desperdice sua vida, chamando justamente os jovens, né? Dando esse chacoalhão, cara, para de ficar moscando, né? Traduzindo aqui pro para de ficar moscando, acorde para a vida. Ame a Deus, sirva-o, né? Faça o bem, pregue a palavra. Então a gente vê isso, Rafael. O meu cunhado Juliano, né, o gordinho, menciona muito sobre você, ele te acompanha e tal. Ele fala, pô, Rafael, o cara prega e tal e tal. Então, assim, a gente vê que tem pessoas, cara, te acompanhando, sendo influenciada, olhando o seu exemplo para além das 4 linhas que você foi e é um jogador de sucesso. Prova disso é que você fez disso a sua profissão, conseguiu romper, né, ainda na adolescência. Mas tem o Rafael, servo de Deus, discípulo de Jesus, salvo, lavado e remido, que tem aí ainda muitos anos, décadas, né, pela frente para servir a Jesus, né? Isso aí a gente entra no assunto da fé aí e vai longe, né, Camila? Porque é a nossa paixão, né? Outro podcast. É a nossa paixão, né? A gente ama muito mais esse tema do que tudo que foi falado aqui até agora. Mas muito legal, cara. Foi muito bom a prosa. Camilo, faça aí suas considerações finais. Se tiver alguma pergunta. Nossa, foi realmente um podcast muito produtivo, né? A gente pega exemplos do futebol, mas que a gente pode trazer para a vida da gente, né? Uhum. Como resiliência, lidar sob pressão, se adaptar, né, a outras culturas e performar, né, perante essa adaptação e tudo mais. E eu queria até te fazer uma pergunta, isso para você responder tanto para mim quanto pro nosso público. O que você pode dizer para a meninada, para os jovens, tanto que querem adentrar no futebol e também que querem conquistar outros sonhos, outros objetivos que não seja ligado ao futebol, mas que podem se espelhar no teu exemplo de superação, de resiliência para poder alcançar tudo isso? Cara, o que eu posso dizer para eles? Acreditem. Acreditem. Mesmo quando todos falarem, né? Não escuta todos, né? Procura escutar somente a Deus. A minha pastora, ela tem um testemunho que ela conta bem interessante, né? Que ela tava num voo e ela olhou assim para fora, né? E tava tudo escuro e o avião começou a balançar, aquela tempestade toda. E aí ela falou assim, meu Deus, como é que o piloto tá, né? Tá sabendo o que ele tá fazendo aqui, né? Que ele tá... Como assim? E aí Deus falou nitidamente com ela, ele sabe o que ele está fazendo porque ele está ouvindo a voz de comando da torre. Então, que você possa ouvir só uma voz. Né? Às vezes a gente tem que tampar os nossos ouvidos para a multidão e ouvir a voz de Cristo, porque só Ele vai fazer a gente chegar onde a gente tem que chegar. Uhum. Acredito que com a resposta dessa, né, Thiago, não Cê ficou é louco. nenhum tipo de ponta solta. Não, fechou com chave de ouro. Exatamente. Fenomenal. Bom, quero aqui agradecer, Rafael, né, de prontidão aí. Você aceitou o convite, né? A gente se falou ontem e já conseguimos marcar. Muito legal. Obrigado, mano. Tá? Você tenha dias bacanas aqui com a família. Uma boa viagem de volta para casa, lá em Brasília. Estamos aqui à disposição quando precisar de alguma coisa, tá? Fala Energia Podcast. Agradecer ao Léo que te acompanhou aí, tá junto. Chopão tá ali no comando, né? O Camilo. Opa. E vamos que vamos. Episódio 024 foi uma surpresa pra gente, né? A gente marcou Muito. numa sexta justamente por conta da agenda, o retorno do Rafael para sua casa, para sua cidade, onde está ali trabalhando. E é isso. Espero que você, granadense, seja inspirado, aprenda boas lições com a vida desse granadense que está, né, trabalhando, conquistando aí o mundo, os Emirados Árabes e tantos outros lugares, e que você seja inspirado pelo exemplo dele, não somente como jogador, mas também como cidadão, como pai, como esposo, como servo de Deus, como pastor, como pregador do evangelho. E se você não acompanha, precisa acompanhar.
O Chopp vai colocar aí o arroba. Coloca o arroba dele aí, Chopp. Pode cortar para ele. Esse aqui é o arroba do Rafael. Né? Você vai ter ali um perfil com muitas mensagens que vão agregar e te encorajar a ser alguém de valor, de princípios, com o caráter de Jesus sendo gerado em você e sua vida sendo transformada. Isso aí, ao invés de você ser um pouquinho curto e grosso agora, ao invés de você ficar seguindo aquele influencerzinho lá que só faz dancinha no TikTok, segue aqui. O Rafael, eu acredito que ele vai ter um conteúdo muito mais edificante para a tua vida e de muito mais valor, né? Da minha parte, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui, que acompanharam o nosso podcast, que nos deram essa força. Deixa o sua curtida, deixa o seu joinha, nos acompanha no Instagram, acompanha os nossos cortes, dê novas ideias, interaja com a gente, que a gente gosta de ouvir vocês. Tudo isso aqui que tá aqui, ó, é justamente para vocês, é pro município, então esteja lá ó, ligadinhos com a gente, porque é uma coisa que eu sempre digo, toda semana tem novidade aqui. Fica à vontade, Rafael. Não, obrigado. Obrigado pelo espaço. Deus abençoe vocês aí. Foi um prazerzão estar aí nesse podcast. Bom, como de costume, todo final de episódio tem a palavra Mágica. Palavra mágica, a palavra-chave. Que é a galera que comenta lá no Insta, manda no nosso DM ou comenta. E aí você entra automaticamente para uma listinha que vai concorrer aí a um pacote de café, né? Alto Monte Coffee, lá da Mantiqueira de Minas. Esse cafezão aqui. E a palavra-chave de hoje é uma homenagem aqui ao nosso convidado, Grampola 09, né? A camisa do cara. O cara é centroavante camisa 9. Não é centroavante, é o 09, irmão. Então, Grampola 09, comenta aí, essa é a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Grampola 09. Grampola 09, tá? Comentou, a gente pega o seu nome, anota e daqui umas 2 semanas vamos sortear aqui o cafezão aqui ao vivo e a cores. Quem sabe você não é o vencedor, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.